quem prega uma fé diferente da Igreja Católica, uma doutrina diferente da Igreja Católica, estejam atentos, não acreditem, a não ser se aquela verdade, se aquele ensinamento não contradisser, não se opuser à doutrina da Igreja. Neste sentido, pagãos podem dizer coisas muito bonitas, enquanto que cristãos batizados podem dizer blasfêmias. Deus Todo-Poderoso se utilizou até de uma jumenta, uma jeca, como se diz em Alagoas, para falar a jumenta de Balaão, para diverti-lo. Deus Todo-Poderoso é onipotente o suficiente para também se utilizar de pessoas que não são da Igreja Católica para nos ensinar coisas de Deus. Isso não significa dizer que não ser católico e ser católico são a mesma coisa, não! O critério, a árvore se conhece pelos seus frutos. Um pai que aconselha mal o seu filho, uma mãe que aplaude o pecado, a leviandade de sua filha, aquele que ao pecado diz, isso não é grave, aquele que insinua alguma coisa má a respeito da igreja, debocha, ridiculariza, anarquiza, deprecia, insulta, agride, diz indiretas e charadas. Esses espíritos não são de Deus, esses espíritos não procedem do Pai. Muitos falsos profetas vieram ao mundo. Eis o critério para saber, diz São João, se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. Isso é uma regra infalível para todos vocês, e uma coisa muito simples para o nordestino da roça como eu, matuto como eu. Ele deve dizer sempre, deve ser educado, deve ser polido, deve tratar bem a todos. Mas na minha terra Alagoas se diz, não confunda gentileza com gentileza. Gentileza não, gentileza sim. Leso não, educado sim, mas abestado não. Escutem bastante, ponderem bastante, estejam atentos, não se intimidem se a pessoa que está pregando ou falando está empacotado com paletó e gravata, está de mitra ou báculo, está revestido das vestes sacerdotais, celebrando a Santa Eucaristia. Examinem as Escrituras, examinem a doutrina da igreja, a fé de vocês, a fé do Padre Cícero Romão Batista, que é a fé imutável da igreja. Ela é uma defesa poderosa, ela é um critério infalível. Epa! Esse ensinamento não é o da igreja, esse conselho não é o conselho dos meus pais católicos, essa orientação não é a orientação que aquele padre piedoso, que aquele bispo ungido me deu. E deixem as antenas em pé e fiquem desconfiados se alguma coisa que não condiz com a fé em Jesus, com a imutável doutrina da igreja, for veiculada por quem quer que seja. Seja esta a defesa de vocês, e digam antes de tudo, diante de uma blasfêmia, diante de uma heresia, diante de uma mentira, diante de um conselho que não é de Deus, a primeira coisa que acontece no coração de quem é de Deus, escutar uma barbaridade, ele fica chocado, e na hora o Espírito Santo diz para ele: esse não é o conselho de Deus, fique calado ou então proteste, e se não der para protestar, retire-se.